Dor. Então, quando nós formos entrar na questão da dor, aí eu vou tanto voltar no TDCS como do nervo vago, tá bom? Só estou colocando que é para a gente fazer um fechamento legal aí para trabalhar essas questões sobre a insônia. Aqui eu deixo para vocês um QR Code, onde vocês encontram aí o link, né, das ondas binaurais, mas na tela seguinte também eu tenho aí os links para vocês acessarem. Então, quando vocês acessarem a plataforma da QIF, vocês, no PDF, vocês clicam, que já tem lá os dois links, né, para vocês baixarem o aplicativo na Play Store. Esse aplicativo, ele é totalmente gratuito, a não ser que você queira colocar mais coisas nesse aplicativo, você pode pagar, mas é um valor, assim, ínfimo, mas não tem necessidade para você trabalhar as principais ondas binaurais, como delta, teta, beta, gama, então, assim, não tem necessidade de você pagar, tá bom? Então, nós vamos trabalhar no mês de junho. O que são as ondas binaurais? Como funcionam? Vou trazer muitas evidências para vocês. Na minha pós-graduação, o professor trouxe mais de 100 evidências de ondas binaurais. Então, eu vou trazer essas evidências científicas para vocês, assim como dentro das evidências científicas, nós já temos os protocolos, né? E aí, eu vou trabalhar com vocês os protocolos, e por fim, nas últimas aulas, que geralmente os protocolos vêm sempre nas últimas aulas. Então, nas últimas aulas, nós vamos trabalhar os protocolos associado aí a um estudo de caso. Por exemplo, essas ondas binaurais que vocês estavam ouvindo no começo da aula, eu peguei lá na internet, no YouTube, que são ondas binaurais para terapia para o zumbido, né? Mas tem muitas outras ondas binaurais. Tem vários aplicativos que tratam as ondas binaurais, mas dentro de tudo que eu aprendi de bom e de melhor, principalmente dentro das evidências científicas e também aplicando no consultório, esse aplicativo da Brainwaves, para mim, ele é o melhor, é o mais completo, mas vocês podem decidir quais ondas binaurais vocês vão querer, qual aplicativo vocês vão querer usar, tá? Deixo aqui para vocês, então, o título da nossa aula e o QR Code aí das ondas binaurais, e aqui embaixo o QR Code do meu site, onde também eu estou publicando alguns elementos aí das aulas. Então, eu trouxe aqui essa imagem, é uma imagem do meu slogan, Sol Alencar, só para a gente começar a falar da referência das ondas cerebrais e ondas binaurais, tá? Então, quando nós falamos assim de ondas cerebrais, nós temos que lembrar das ondas teta, beta, delta, gama, nós temos que lembrar dessas ondas cerebrais básicas. Mas também nós temos que lembrar da conexão das ondas cerebrais, tá? E quando nós lembramos das conexões dessas ondas cerebrais, nós entendemos que essas ondas cerebrais, elas perpassam durante o dia e durante a noite. Todas as ondas cerebrais, elas perpassam no nosso córtex cerebral 24 horas, é o tempo todo.
Só que em um momento nós temos mais ondas delta, em outro momento mais ondas teta, em outro momento nós precisamos das ondas alfa, em outro momento nós precisamos das ondas beta. E nesse mini curso, né, que eu estou prevendo aí um mês, mas se a gente precisar de mais aulas, eu estico na plataforma da QIF, eu estico um pouquinho, assim mesmo como na plataforma da Ianguera, eu estico um pouquinho para vocês entenderem melhor aí todo esse processo. Mas o que nós precisamos entender logo de começo, que as ondas cerebrais, elas são conectadas no nosso corpo cerebral inteiro, né? Elas são conectadas, interligadas. Elas não funcionam sozinho. O alfa não funciona sozinho, o beta não funciona sozinho. Elas são interligadas e essas ondas cerebrais, alfa, teta, beta, gama, elas perpassam o dia e a noite. Só que tem hora que você tem as ondas cerebrais no seu corte cerebral mais em alfa, tem hora que você tem as ondas cerebrais mais em delta, em beta e assim por diante. E nós vamos entender cada uma para que serve e como nós podemos levar esse aplicativo gratuito para nós trabalharmos no nosso consultório. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós precisamos pegar o nosso celular e achar o aplicativo da Brain, aqui ó, não sei, deixa eu tirar aqui a tela, eu vou parar de compartilhar para vocês enxergarem a tela, porque a luz está atrapalhando. Aqui, ó, o meu celular ele vai entrar direto, né? Então eu vou lá na Play Store e aí eu baixo esse aplicativo aqui, ó. Ai, deixa eu ver se dá para vocês verem, ó, da Brainwaves. Então, eu vou entrar aqui na Play Store, ó, deixa eu ver se dá para colocar. Ó, entrei aqui no aplicativo da Play Store, onde a gente baixa os aplicativos. É que é ruim a gente fazer pelo celular, né? Mas entrei no aplicativo e aí eu vou pesquisar. No meu aplicativo, eu vou colocar o título, né? Da Brainwaves. Brain. Aqui. Brain Waves. Waves. Hum. Aí você digita, né? Ai, gente, tá muito ruim para mostrar pelo celular. Ó, não vai aparecer. Você digita o aplicativo da Brainwaves no Play Store, né? E aí, depois que você digitou, ele vai entrar, você procura ele aqui no seu aplicativo, e ele vai entrar, deixa eu voltar aqui no meu celular, agora não, agora deu problema, foi no meu aplicativo aqui, vai aqui. Aí ele vai entrar, ó,
baixei aqui no meu aplicativo, ó, agora dá para ver melhor, ó, baixei, tá vendo? Brainwaves, baixei na Play Store, aí, quando eu baixo ele, eu abro, e aí ele vai aparecer todas as ondas cerebrais que eu preciso trabalhar no consultório. Deixa eu ver se assim dá melhor. Ah, vai aparecer todas as ondas cerebrais. Aqui eu já estou no meu consultório, no meu celular, consultório, ó, tá vendo? Aí apareceu aqui, ó, as ondas cerebrais em delta, é, em teta, em alfa, gama, tá vendo, ó? Vai aparecendo todas as ondas cerebrais. E é aqui que começa a magia. Então, quando o seu paciente chega no seu consultório, a primeira coisa que você vai fazer é pedir a ele para baixar no celular dele esse aplicativo, que é totalmente gratuito, para que seu paciente possa usar apenas o celular dele. E aí, seu paciente não precisa usar o seu celular, tá bom? Agora, deixa eu voltar lá para a tela da nossa aula. Peraí. Hum. Aula ao vivo é assim mesmo, a gente... Claro que a gente se perde aqui nesses aplicativos. Então, vamos lá. Então, aqui, é lógico... Deixa eu dar um clique aqui e aumentar a tela. Então, é lógico, né, que aqui é uma imagem, né? Mas essa imagem que está aqui é a imagem do meu computador, do meu celular, tá? Ele abre no computador também. Ó, essa imagem que está aqui na tela à minha esquerda é a imagem do celular. Aqui do lado, eu deixei tanto para vocês o QR Code, para vocês baixarem o aplicativo, como quando vocês entram no PDF, vocês cliquem em aplicativo, que ele vai direto para o aplicativo no Play Store para vocês abaixarem, tá bom? Então, e aqui em cima tem o QR Code do aplicativo, aqui embaixo tem o QR Code do site, onde lá também eu deixei para vocês os aplicativos para vocês entrarem. Então, nós vamos falar sobre neuromodulação por batidas por frequências binaurais. O próprio aplicativo, ele já traz essa questão, eu vou tirar esse módulo 5 aqui, senão vai confundir vocês. O próprio aplicativo, quando vocês baixarem o aplicativo, ele vai trazer para vocês essa informação. Para que serve o aplicativo Braillewaves? Para que serve, qual a fundamentação desse aplicativo? Então, ele fala que esse aplicativo ele é fundamentado com evidências científicas, então todas as evidências científicas que eu andei lendo, eles sempre trazem esse aplicativo da Braillewaves. Então, nós temos evidências científicas que quando nós usamos as ondas binaurais com esse aplicativo da Braillewaves, é, é fato, né? Já deu certo, já foi pesquisado e dá certo. Eu uso em mim constantemente, tem várias aulas minhas usando esse aplicativo.
as ondas binaurais com algumas alunas, né? E elas colocaram as ondas binaurais para relaxar um pouquinho e aí não conseguiram mais ficar focada na aula, porque sempre eu dou aula à noite, e aí eu pedi para ela colocar o beta para ela relaxar, e ela depois não conseguiu assistir a aula, porque ela já começou a sentir muito sono, né? Então, esse aplicativo, além dele ter toda a fundamentação, né, em evidência científica, ele traz todo o significado das ondas cerebrais. Então, ele fala que a influência das frequências cerebrais de ondas alfa, beta, que é o que está aqui no aplicativo, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo meu celular. Ó, que é o que está aqui no aplicativo. Aí ele traz as ondas alfa, beta, delta, teta, né, que todas essas ondas, elas perpassam 24 horas no nosso cérebro, então tem hora que você tem mais as ondas alfa em alerta, tem hora, por exemplo, agora, minhas ondas beta já estão querendo se instalar, porque eu já estou começando a ficar relaxada, já está começando a me dar aquele sono gostoso, das minhas ondas teta, né? O beta, quando eu comecei a aula, eu estava mais focada, então eu estava com alterações maiores das ondas beta. E quando você também trabalha terapia combinada, por exemplo, trabalha o TDCS com, com as ondas binaurais, também você encontra nas evidências científicas que essa terapia combinada ela é possível numa aplicação clínica. Então, nós podemos fazer essa aplicação na nossa clínica, mas nós temos que trabalhar um raciocínio clínico de que forma nós vamos trabalhar com o nosso paciente. É necessário? É, o nosso paciente necessita trabalhar as ondas binaurais junto com a aplicação de TDCS ou de nervo vago? Então, você vai fazer todo esse raciocínio para ver se seu paciente necessita, né? É necessário fazer uma avaliação para quando você for trabalhar com seu paciente as ondas binaurais, fazer uma anamnese mediante a queixa do seu paciente. As abordagens da técnica da Brainwaves, ela trata a fundamentação das redes neurais. Então, ela fala da plasticidade sináptica, das aplicações terapêuticas, e trata de integrar os batimentos binaurais em tratamento. Então, as evidências científicas são fortes, são uma base para nós trabalharmos as ondas binaurais sem ter medo de que nós estamos fazendo qualquer coisa errada, porque cada artigo científico já traz o que significa cada onda cerebral e como você deve trabalhar as ondas binaurais com o seu paciente. Lógico, só que você tem que fazer sua avaliação, sua anamnese, a partir da queixa do seu paciente. Então, os artigos científicos, eles trazem essa fundamentação de como integrar toda essa questão das ondas cerebrais, trabalhando as ondas, os batimentos binaurais em um tratamento como zumbido, por exemplo, como a questão da insônia, como relaxamento, como foco, como atenção e assim por diante. E na prática, é legal a gente, quando a gente leva essas questões das ondas binaurais para a clínica, nós treinarmos, né, ensinarmos o nosso paciente a baixar o aplicativo para as ondas binaurais, por isso que eu indico para vocês o aplicativo da Brainwaves, porque ele tem fundamentação científica, e mostrar para ele, né, demonstrar
para ele no consultório como deve ser usado e pedir para ele já ir associando as ondas binaurais como tratamento já em casa, não deixar para fazer tudo no consultório, né? O aplicativo traz em toda a sua fundamentação científica o significado de cada onda cerebral, né? Novamente, eu só tirar aqui essa. Ai, tirar aqui, porque vocês. Só tirar aqui essa questão de módulo 5. No próprio aplicativo, ele traz essa fundamentação com evidência científica do significado das ondas cerebrais. Então, ele fala, utilizando as mais avançadas geração de síntese de áudio, porque é um áudio, né, que você coloca o fone, você vai escutar um áudio, e você pode gerar e salvar suas próprias frequências usando dois osciladores independentes. Os sons são produzidos em tempo real pelo aplicativo W-Waves, e não são sons pré-gravados. Então, por exemplo, se você vai no YouTube, você joga lá ondas batidas binaurais. O YouTube vai te trazer centenas, dezenas de sons de ondas binaurais gravadas, pré-gravadas, né? Então, aquilo não é real. E o aplicativo da Brainwaves, ele vai trazer para você a produção desses sons em tempo real. E isso faz diferença para o seu córtex cerebral, né? Porque cada momento você. Lembrando que a gente perpassa todas as ondas cerebrais o dia inteiro, e cada momento você está ascendente, você está com foco em um tipo de onda cerebral. Então, por exemplo, agora, nesse momento, a minha onda cerebral, que ela já está começando a aumentar, é o teta. Por quê? Porque meu córtex cerebral já entendeu que eu foquei muito já durante o dia, até 8 horas da noite, e agora eu preciso relaxar. E sabe, eu ir falando das ondas teta, que eu já estou acostumada, né? Eu tenho o meu aplicativo aí, as ondas teta do jeito que eu quero trabalhar, só de ir falando das ondas teta, eu já começo a relaxar e já começa a me dar aquele soninho gostoso, né? Então, quando você tem as ondas em tempo reais, o aplicativo permite produzir sem interrupção aquela onda cerebral, né? E o controle das frequências das ondas, nós podemos mexer no aparelho. Então, você vai determinar o protocolo que você quer para você vai determinar o protocolo que você quer para o seu paciente. Então, por isso que é importante a evidência científica, porque na evidência científica, você tem lá, por exemplo, protocolo para o zumbido, protocolo para mal de Alzheimer, um exemplo, né? Tem todos esses protocolos lá. Usar 4 Hz em alfa, né? Então, você vai lá no aplicativo, tem a onda binaural em alfa e você vai trabalhar em 4 Hz, né? Então, você vai poder diminuir e aumentar, tá? Então, nós temos no aplicativo as ondas cerebrais em delta, teta, alfa, beta e gama. E é muito fácil de se usar, e você pode escolher uma variedade de pré-definições prontas para usar com o seu paciente,
para iniciar aí rapidamente aí as questões da meditação, do foco, ou até mesmo do sono. Então, você vai precisar do quê? De um fone de ouvido abafador, que seja totalmente, que abafe, né, os dois ouvidos, os dois hemisférios, porque as ondas cerebrais, elas precisam ficar sincronizadas e desincronizadas. Nós vamos aprender isso mais à frente, tá? E então, o fone de ouvido precisa ser um fone de ouvido bom e, de preferência, que ele não tenha nenhum metal. Por que que eu estou falando de preferência de não ter nenhum metal? Não é por causa das ondas binaurais, mas é porque se você resolver fazer terapia combinada de ondas binaurais com o TDCS, com o nervo vago, é bom que você não tenha um fone de ouvido é, com metal, tá? Então, assim, eu já falo logo, eu já explico para vocês a prática clínica, porque se você comprar um fone de ouvido que ele tem algum tipo de metal, você vai poder usar ele só com as ondas binaurais no seu consultório. Na casa do seu paciente, ele vai usar o fone que ele quiser, porque ele não vai fazer terapia combinada, né? Mas no seu consultório, se você for trabalhar as ondas binaurais junto com o TCS, ou com nervo vago, ou com fotobiomodulação, você vai precisar de um fone que não tenha nada de metal, tá? Porque o metal, ele é um condutor, né? Então, nós precisamos trabalhar com fone que não tenha nenhum tipo de condução, tá bom? Esse aplicativo, novamente, ele é muito fácil, né, para trabalhar, a Brainwaves Binaural Beats mais 12, e aqui traz o artigo, né, o desenvolvimento para fone, várias avaliações, e dentro do aplicativo ele oferece lá outras ofertas para você comprar, mas não é necessário. Eu uso, olha, já tem 9 anos de consultório, toda a vida eu usei ele gratuito, tá bom? Aqui eu deixo para vocês, então aqui do lado, novamente, né, tem o celular, as ondas binaurais. Se você clicar nessa palavra no PDF, você vai direto para esses aplicativos, e eu deixo aqui para vocês o aplicativo para vocês baixarem no Android e o aplicativo para vocês baixarem no iOS. Se não me engano, quando você baixa o aplicativo no Android, ele tem uma diferenciação que parece que ele não deixa mexer no tempo. Se não me engano, é isso. E quando você, não sei se é o Android ou é o iOS, mas um deles dois tem uma diferenciação que ele não deixa você mexer no tempo, tá bom? Bem, nós já estamos.
E aqui eu deixei passar esse videozinho, é referente ao ano passado, porque mostra aí várias práticas de neuromodulação. Então, mostra várias técnicas de neuromodulação, tá? E aqui, nesse último slide da nossa aula, é, eu coloquei esse acorde da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que ela fala que cerca de 2,5 milhões de pessoas deverão ter algum grau de déficit auditivo em 2050. E dessas pessoas, pelo menos 700 milhões vão precisar de tratamento de reabilitação. Por que isso? Porque hoje em dia, a partir do século XXI, as pessoas, elas não se ouvem mais. As pessoas, elas só olham para a tela, colocam o fone no ouvido e é como se elas conversassem com elas dentro delas mesmas, porque o fone abafa todo o barulho externo, as pessoas estão perdendo essa percepção externa e, e muito a utilização dos fones já tem as evidências científicas que a pessoa que passa o tempo todo com fone de ouvido, né, ela vai ter uma dificuldade auditiva, e não só pelo fone, não por causa do uso do fone de ouvido. Os artigos científicos, eles estão trazendo que a altura do som que essas pessoas colocam no fone de ouvido é uma altura orbitante, a uma altura fora do normal. E esse som do fone de ouvido, ela está prejudicando aí a audição da nossa população. E as pessoas passam, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas passam olhando para a telinha e com o fone de ouvido o mais alto possível, né? Então, assim, não é proibido usar o fone de ouvido, até porque essa aula, para você ou na clínica, para você trabalhar ondas binaurais, você precisa usar o fone de ouvido, mas você pode usar bem baixinho, para o corte cerebral, tanto seu como do seu paciente, procurar aquele som, tá? E não deixar esse som eterno, esse som alto. Tanto é que as ondas binaurais, os artigos científicos trazem que você deve fazer o protocolo acima de 15 minutos, mas não mais do que 30 minutos, né? Então, eu tive acho que se não me engano, foi uma aluna de 2023. Nessas aulas mesmo, ela falou assim, que ela colocou o aplicativo e ela não colocou o tempo, eu não lembro mais, eu sei que as ondas binaurais ficaram assim um tempão, e ela falou assim que ela acordou com a cabeça muito pesada, porque ela ficou muito tempo com fone de ouvido, com aquele som, e as ondas binaurais, elas são benéficas para ser treinado o cérebro. Então, se você está trabalhando as ondas binaurais à noite, para relaxar, tá trabalhando no teta, por exemplo, como eu faço? Para relaxar, para você pegar no sono bem gostoso e dormir bem gostoso, você deve obedecer o que a ciência fala, né? Acima de 15 minutos e não mais do que 30, 35 minutos. Por quê? Se você ficar num tempo excedido, as suas ondas binaurais, elas vão ficar hora muito sincronizadas e hora muito desincronizadas, elas vão ficar
é ali numa intensidade, talvez você não consiga relaxar, né? Essa aluna, eu não lembro mais quem foi, mas ela falou que ela ficou um tempão com as ondas binaurais e ela acordou com a cabeça pesada. É lógico que depois passa, por isso que eu gosto de trazer esses exemplos para nós percebermos que nós nunca podemos fazer nada a mais, nem a menos, nem a mais. Procurem seguir as evidências científicas. Para isso, eu vou trazer para vocês na plataforma do QIF, ou lá na Anhanguera, eu trago para vocês os artigos, então procura ler os artigos. É lógico que na aula eu trago tudo selecionado, já picado, que é o que a gente precisa para o consultório, né? Então, se aprofundar, a gente vai se aprofundar nos cursos de neuromodulação, nos cursos de neurofeedback, ou na pós-graduação de neurofeedback ou neuromodulação, né? Mas na aula, não, eu já trago para vocês o recorte dos artigos, mas leiam os artigos para estudo e procurem observar que ele fala, não faça ondas binaurais menos que 15 minutos e não faça acima de 30 minutos, assim como tem os protocolos de TDCS, nervo vago, né? Não faça o nervo vago, também teve uma aluna, mas não foi minha aluna, foi numa aula de pós-graduação. Essa aluna, ela falou que ela usou as ondas binaurais. Não, mentira. Usou o nervo vago, o protocolo do nervo vago, usou por 50 minutos, de 40 a 50 minutos. Ela falou que ela ficou letérgica, ela ficou lerda, totalmente lerda. Não sabia, parecia que ela tinha bebido, né? Então, se o artigo científico está falando para você, use 40 Hz em alfa para trabalhar com o seu paciente que tem mal de Alzheimer, usa 40 Hz. Usa 15 minutos, não, 20 minutos em teta para trabalhar com o seu paciente que não relaxa, né? Usa essas ondas binaurais para trabalhar à noite com o seu paciente que ele não relaxa. Então, é isso que você vai fazer. Procure ler o artigo científico, se basear nele para você ser o mais assertivo possível, né? E aí, lembrar que a OMS, ela já foi feito um estudo, né? Que em 2050 nós vamos ter aí uma população, 2,5 bilhões de pessoas que vão ter déficit auditivo. E dessas 2,5 bilhões de pessoas, pelo menos 700 milhões de pessoas vão precisar de tratamento de reabilitação. E quando eles precisarem de tratamento de reabilitação, as ondas binaurais, elas vão ser um canal de reabilitação, né? Por quê? Porque elas têm capacidade de percepção auditiva, apresentando aí diferentes graus de ondas cerebrais em cada uma das orelhas, né? Então, elas vão serem importantes nesse processo de reabilitação, tá certo? Bem, a gente tem ainda uns minutinhos, e já vamos para a tela final, para o encerramento, mas eu quero trazer para vocês aqui algo que vocês vão encontrar na internet o tempo todo. Vocês vão lá e jogam ondas binaurais, tá? Tá aqui, eu vou passar para vocês. Aí vocês vão lá e encontram assim, ondas binaurais. Aí para a aula, eu coloquei essa onda binaural aqui, poderosa terapia para zumbido, tratamento com sons com mascaramento do zumbido. Não é, mas essa aqui é o que
eu trouxe para vocês da evidência científica, que são ondas cerebrais gravadas, que eles gravaram e trouxeram essas ondas binaurais. Como você vai encontrar essa daqui? Você é o melhor chefe que essa empresa já teve. Como eu cheguei até aqui? Monday.com. Vamos direto ao ponto. E 432 Hz. Lá na Abreu Waves também tem, no aplicativo também tem para você fazer código, né? Sobre a recuperação de todo o corpo, onda alfa, né? Elas vão funcionar? Vão funcionar, né? Mas, ó, mas todas essas ondas aqui, elas são gravadas, né? Todas elas são gravadas. Então, é um instrumento gravado, tá? Elas vão funcionar? Então, tem aqui que eu vi, deixa eu ver aqui, tem essa daqui, ó, do ruído branco, que eu vou falar com vocês sobre o ruído branco. Elas vão funcionar junto com as ondas binaurais. Por que a gente gosta de usar essa do ruído branco? A gente usa essa gravada do ruído branco e coloca as ondas binaurais da brainwaves, né, para o paciente escutar, e ao mesmo tempo coloca esse chiado, né, das ondas brancas, para quê? Para mascarar as ondas binaurais, porque o seu paciente é um paciente muito sensível, né? A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, também outra coisa que nós temos que trabalhar, o ruído marrom. Tá? Também é um mascaramento para ondas cerebrais quando o seu paciente é muito sensível. Aqui é outro tipo de ondas binaurais, também gravada, tá? Então, assim, vocês vão encontrar diversas ondas binaurais, né? Diversas gravações de ondas binaurais na internet, tá? E aí fica a pergunta: elas vão funcionar? Sim, elas vão funcionar, tá certo? Mas vocês precisam diferenciar que são ondas binaurais gravadas, elas não estão acontecendo em tempo real, tá? E quando vocês começam a aprender, nós começamos a aprender ondas binaurais, nós começamos a entender que quando nós trabalhamos esse aplicativo, tem outros aplicativos também, mas eu escolhi o da Brainwaves, devido a todo o meu processo de estudo, de curso, de pós-graduação, e principalmente da leitura científica, quando nós trabalhamos as ondas binaurais da Brainwaves, nós entendemos que elas são produzidas em tempo real. Então, é algo que é o mais próximo da realidade nossa e do nosso paciente. E quando a gente faz, a gente pode até fazer, eu já fiz no consultório, passei para o meu paciente as ondas binaurais gravadas da internet e passei para o meu paciente as ondas binaurais em tempo real da Brainwaves, desse aplicativo, né, que é totalmente gratuito.
E meu paciente, ele teve diferença na graduação dos sintomas dele, na graduação positiva dos sintomas dele, porque ele tinha por exemplo, paciente com zumbido, por exemplo, né? Ele tinha um zumbido, uma percepção de som muito alta no seu cérebro, e quando eu trabalhei as ondas binaurais da internet, já gravada, ele relaxou, as ondas binaurais fizeram efeito, ele relaxou, e relaxou bastante. Mas quando eu comecei a trabalhar as ondas binaurais da Brainwaves, ele, além de relaxar, ele começou a perceber que aquela percepção do som já não estava tão alto quanto estava no começo do tratamento, né? Então, esse depoimento na sessão, ela foi muito significativa para eu trazer para as aulas, né? Então, assim, façam a diferença, né? Trabalhe com o seu paciente as ondas binaurais gravadas e trabalhe as ondas binaurais em tempo real pelo aplicativo da Brainwaves. Vocês não vão perder nada, porque nenhum dos dois é pago, né? Então, mas façam essa diferenciação, tá bom? Então, chegando aí no final dessa aula, vamos nos despedir até a próxima segunda-feira, se não me engano, é dia 8, e continuaremos aí entendendo esse processo. Hoje nós entendemos o que são as ondas binaurais, e aí nós vamos, na próxima aula, entender para que serve, né? A partir do entendimento das ondas cerebrais em teta, beta, gama, alfa, né? Nós vamos entender aí o processo das ondas cerebrais e ligadas aí às ondas binaurais, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Falhou.